Fala, queridão, Sussa! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre mol e constante de Avogadro, mas antes, eu queria que você lembrasse que nas outras aulas a gente falou de massa atômica e de massa molecular. Beleza, então bora lembrar um pouquinho que quando a gente falou de massa atômica e massa molecular, a massa atômica, né, a gente estava falando da massa de um átomo e a massa molecular a gente estava falando da massa de uma molécula. Então imagina, a gente trocou essa ideia já, né? Mas imagina se a gente fosse tentar representar a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas. Ia ser um número completamente bizarro. Ia ser difícil da gente conseguir fazer as operações matemáticas, né? E até entender o significado do próprio número em relação à comparação. Então, toda vez que a gente está falando de massa, a gente está comparando a massa de alguma coisa com a outra, né? Geralmente, o nosso padrão é o quilo ou a grama, tá? Então, a gente já internizou isso, a gente guarda isso, é muito tranquilo. O que a gente está fazendo aqui, né? A gente está mudando o nosso padrão. O nosso padrão não vai ser mais o grama e o quilo, porque não vai ter um significado físico para a gente, fica ruim de imaginar. Então, a gente cria um novo padrão. Quem vai ser esse novo padrão? Vai ser o átomo de carbono 12, tá? É o isótopo, que tem número de massa 12, isso é massa. Então, é horrível essa, né? Desculpa. Aí eu pego ele e divido em 12 pedaços. Beleza, isso você manja, né? Ou um pouquinho mais rápido. Dividi em 12 pedaços, e aí vou lá e retiro um pedaço desses 12. Isso aqui é o meu padrão. Então, tudo que eu for estar comparando aí na tabela periódica, medindo em relação à massa, ou dentro da química e física mesmo, é em função desse uzinho, que é 1/12 da massa do carbono 12. Fechou? Então é isso que eu fiz. Peguei o carbono, dividi em 12 e retirei uma fatiazinha. Esse é o meu U. Legal. Eu quero que você tenha noção do número, tá? O que significa esse U se eu for tentar passar ele para grama? Véi, é um número extremamente bizarro de pequeno, porque a gente está falando de um átomo de carbono. E além disso, não é um átomo, né? É uma fatia de 12. Então esse número seria 1,6605 vezes 10 a menos 24 gramas. Mano, é muito pequeno. Assim, extremamente pequeno. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso, né? Então seria 0,0000023 zeros, aí o número 1, sacou? Então é muito pequeno. Então o que a gente faz? A gente muda de padrão, a gente não vai estar utilizando a grama, a gente vai estar utilizando um novo padrão que vai ser o U. E então, se eu fosse pensar, um U equivale também a isso aqui, ó. Então eu consigo fazer essa relação, tá? Então todos esses caras aqui têm uma equivalência, legal? E se eu fosse pensar no átomo de carbono inteiro, quanto que ele valeria? Ele vai pensando em massa, né? O átomo de carbono inteiro tem uma massa atômica de 12 U, né? Então seria 12 vezes esse valorzinho aqui, tá? 12 vezes o valor que está aqui. Demorou? Aí você encontra a massa de um átomo de carbono, só que agora em gramas. Massa, conseguiram lembrar, né? Sussa. Então bora lá, bora continuar. Tenta ter noção que esse número é extremamente pequeno. Show? Então, ó, a gente vai falar do mol, vocês já viram aí, pelo menos a palavra. A gente sempre assusta em relação a esse termo. Tipo, o que é mol, velho? Mol você tem que sacar que é um número, uma ideia de número, vamos pensar assim, uma ideia de número, é mais interessante. Por quê? Ó, veja, a ideia do mol é pensar na quantidade de matéria que a gente vai estar contando. Então, imagina, eu preciso contar a quantidade de partículas, preciso contar a quantidade de átomos, preciso contar a quantidade de moléculas de íon, próton, elétron, cadeira, mesa, galinha, cachorro, tá? Mol é uma ideia para ficar mais fácil essa contagem. Tudo bem? Essa é a ideia. Beleza. Qual que é a definição do mol mesmo? A definição do mol é a quantidade de matéria, tá? Você precisa sacar isso, tipo, bem lá no fundo? Não. A definição, muito não. Mas é mais a ideia do conceito. Mas essa aqui é a definição certinha, se você olhar na IUPAC. Ó, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Você leu, você não entendeu nada, é uma merda de entender essa definição, mas tenta pensar assim, ó, ele está falando que o mol é o número de átomos que eu tenho em 12 gramas de carbono 12. Coloquei na balança lá, pesei 12 gramas, né, de carbono 12. Se eu conseguisse contar ali, ó, quantos átomos eu tenho, aquilo lá é o mol, né? Então, aquele vai ser meu
minha ideia de mol, meu padrão. Imagina assim, se eu falo para você, ó, o que é dúzia? Dúzia são 12 laranjas. O que é centena? O número 100. O que é dezena? O número 10. Sacou? É mais ou menos isso que ele está falando. Mas enfim, quando você lê essa definição, você não entende o que é o mol. Eu gosto de dar um número para você. Tá. Mas antes disso, tem uma hipótese muito importante, que é a hipótese do Avogadro. A gente vai falar de gás ideal um pouquinho mais para frente. Mas qual que é a ideia do Avogadro aqui? É muito interessante. Que ele vai falar do estudo dos gases, né, do gás ideal, ele vai falar do volume dos gases. Veja assim, ó, tenho 4 gases diferentes, tá? E ele fala assim, se esses gases tiverem o mesmo volume, se esse cara aqui tiver um V, esse aqui tiver um outro V, esse tiver outro, e esse tiver outro V, e todos esses V de volume forem iguais, e esse gás tiver, todas essas bexigas aí, tiverem na mesma temperatura, na mesma pressão, o que vai estar acontecendo? Elas vão ter o mesmo N. Nossa, molejinho, o que é esse N aí? Já fiquei em choque. Esse N é o número de partículas elementares. No nosso caso aqui, átomos ou moléculas. Independente do gás que eu tiver aqui dentro, se ela tiver o mesmo volume, pensando que todas as bexigas estão na mesma temperatura, na mesma pressão, esse volume aí das bexigas vão ter a mesma quantidade de partícula. Então, o Avogadro já soltou a ideia do mol. Então, quem surgiu com a ideia do mol foi o Avogadro. Mas pode perguntar assim, molejo, o Avogadro falou para mim quanto que é o mol? Ele não falou, ele só falou da ideia. A ideia dele para o mol é essa, ó. O mol é quando eu tenho o volume das bexigas, esses volumes estão iguais, pensando que todas as bexigas estão na mesma temperatura e pressão, eu tenho certeza que todas as partículas que estão dentro da bexiga, de cada uma, se eu fizer aí a comparação entre elas, vai dar o mesmo número. Isso que o Avogadro falou, legal? E aí a gente vai ver lá, depois, mais para frente, quando a gente falar de gás ideal, isso aqui, mas eu já vou colocar, porque eu acho que compensa. Quando a gente falar de CATP e CNTP, o volume molar, o volume de 1 mol de qualquer gás vai ser 25 litros quando for CATP, e quando for CNTP vai ser 24 litros, tá? Próximo molejo, o que é CNTP? CNTP é condições normais de temperatura e pressão, CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. A gente vai ver isso com mais calma. Beleza, mas aí você vai falar de novo. Porra, não entendi o que é mol, eu quero saber o quanto que vale o mol. O mol foi descoberto, o número dele, através de um experimento que o Perrin fez. O Perrin fez isso tipo em 1926, que ele ganhou o prêmio Nobel. O Avogadro propôs a ideia em 1811, se eu não me engano. Então, tipo, teve um gap aí de 100 anos, tá? Mas quem descobriu o número exatamente foi o Perrin. Só que ele ganhou o Nobel, mas o nome do número da constante, porque é uma constante, né? Tipo, quando eu falo para você dúzia, é sempre 12. Não fica 11 alguma coisa, tá? Então é sempre, quando eu falo centena, é sempre 100. Então, a constante de Avogadro é o 6,0221410 a 23. A 23 com um número aqui positivo, não negativo, tá? Tem mais alguns números aqui, mas não convém, beleza? Quem descobriu esse número aí, experimentalmente, foi o Perrin. Só que quem é homenageado é o Avogadro, porque ele que propôs a ideia, tipo, 100 anos antes. Mas o Perrin aí ganha o prêmio Nobel, então tá massa. Beleza? A ideia? Tudo bem? Show de bola, né? Bora continuar, então, ó. Quando eu falo, então, do mol, né? Quanto vale o mol vale a constante de Avogadro, beleza? Então, o mol, a ideia é mol. Então, eu falo assim para você, ó, de novo, dúzia. Dúzia relaciona com mol, ó, dúzia, mol. Quanto vale a dúzia? A dúzia vale 12. Quanto vale o mol? 6, 10 a 23. Beleza. Só, show de bola, né? Então, 1 mol é igual a 6, 10 a 23 alguma coisa. Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon, pode ser laranja, pode ser travesseiro, carneiro, boi, qualquer coisa, tá? Beleza? Geralmente a gente vai usar aí para partículas muito pequenas, né? Porque faz mais sentido. Legal. Eu trago uma reflexão aqui, eu já apresentei esse cara para vocês na primeira aula que eu dei para vocês, que foi sobre método científico, a gente discutiu bastante, é o Carl Sagan, tá? Eu espero que vocês lembrem dele. Eu trouxe aqui um pouquinho da ideia do número da constante de Avogadro, que é 6, 10 a 23, que a gente vai estar utilizando, né? E eu queria que vocês tivessem pelo menos a ideia do tamanho do número. É um número, tipo, extremamente bizarro de grande.
Então aqui, ó, eu tiro essa tabela desse livro, que chama Bilhões e Bilhões, que ele sempre vem com essa reflexão dentro do livro de mostrar para você como as coisas são grandes ou pequenas, tá? E trazer isso para nossa ideia aí de homem, que é muito difícil, né? A gente imaginar coisas extremamente grandes ou coisas extremamente pequenas. Mas beleza, ele faz um certo jogo com os números que eu gosto, que ele faz assim, ó. Ele pega um número e fala que ele vai contar até esse número de um em um segundo, tá? Então ele vai contar, ó, até 1000, tipo, um, dois, três, onde esse intervalo de tempo da contagem é de um em um segundo. Beleza. Se eu pegar para você aí, ó, o milhão, que é 10 a sexta, ele demoraria 12 dias para conseguir chegar no milhão. No bilhão, que é 10 a nona, que é 9 zeros, bem, já vai para 32 anos. Aumenta muito. Legal. Se é para o trilhão, seria 32 mil anos, que já é a idade que a civilização está na Terra. Se é quadrilhão, já seria 32 milhões de anos, que é a idade dos humanos, tá? Quando a gente fala civilização, aí é quando a gente está vivendo em sociedade mesmo. Quando eu falo quintilhão, que seria 10 a 18, já seria 32 bilhões de anos, que é a idade aí do universo, beleza? Só que, mano, a gente não chegou nem perto do 10 a 23, né? Tem algumas casas ainda, tem mais 5 zeros para chegar. Então tá longe, beleza? Então, ó, é muito grande o número, mas muito grande. Para você ter ideia, eu tava vendo um documentário esses dias e a gente tem ideia assim, ó, que a gente consegue ver do universo conhecido cerca de 4%. Aí a galera tava fazendo uma estimativa ali do número de galáxias que eles conhecem e a quantidade de estrela que tem em cada galáxia, fizeram uma multiplicaçãozinha ali sussa, e o número mais ou menos que eles chegaram era de tipo 1, 10 a 22 número de estrelas, né? Velho, o MOL consegue ser maior que a quantidade de estrelas que a gente vê na nossa galáxia. Mas enfim, no universo conhecido, perdão. Mas ó, bora lá. Só uma última reflexão em relação ao tamanho do mol, né, da constante do Avogadro, é o seguinte, eu gosto muito disso. Se você pegasse, então, 6, 10 a 23 reais, né, e dividisse aí pelos habitantes do planeta, hoje a gente tem cerca aí de quase 8 bilhões de pessoas, né? Então você pegou essa quantidade enorme, dividiu para essa quantidade de pessoas, 8 bilhões de pessoas. Se cada uma dessas pessoas gastassem 100 milhões de reais por mês, levaria, mano, 1 milhão de anos para terminar esse dinheiro todo, tá? Então é muita coisa. Então, essa outra que eu gosto também. Se eu pegar uma pilha de papel com 6, 10 a 23 folhas, né, empilhando ela bonitinho e tal, a altura disso seria 300 milhões de vezes maior que a distância da Terra para o Sol. Mano, é enorme. Aí, pensando na contagem dos números lá, para ficar mais tranquilo para a gente conseguir imaginar, eu coloco assim, ó, para contar de 1 a 6, 10 a 23, um computador agora, tá? Contando 10 milhões de número por segundo, diferente daquele que era de 1 em 1 segundo, levaria 2 bilhões de anos. Muito bizarro. Esse aqui eu acho mais X, mas ok. Se eu cobrisse aí o planeta Terra com uma quantidade de bolinhas de tênis 6, 10 a 23, a altura da espessura dessas bolinhas daria aí 16 quilômetros. Então o número mol, galera, é muito grande. Aí você vai me perguntar, molejo, cansei, eu sei que o número é grande, mas por que eu preciso usar um número tão grande na química, né? Porra, mano, a gente tá falando de átomo. Átomo é uma coisa muito pequena. Você viu lá que a massa dele é 10 a 24, né? Menos 24, menos 24. Então eu preciso usar um número, uma quantidade, preciso juntar uma quantidade muito grande de átomos para conseguir trazer isso para minha realidade, sacou? Você vai entender quando a gente falar de massa molar, vai ficar massa. Beleza? Bora lá. Ó, pensando na interpretação do mol, então, me ajuda. Se eu pegar um mol de átomos, quer dizer que eu tenho 6, 10 a 23 átomos. Se eu pegar um mol de moléculas, 6, 10 a 23 moléculas. Se eu pegar um mol de íon, 6, 10 a 23 íon. Se eu pegar um mol de elétron, 6, 10 a 23 elétron. Aí, se eu pegar um mol de saudade, é 6, 10 a 23 de saudade. Mano, é muita coisa. É muita coisa. Então eu coloquei a saudade aqui porque eu tô com muita saudade de vocês. Então, tipo, eu tô com muita saudade, tá? Então toda vez que alguém te falar que é um mol de alguma coisa, quer dizer que é um negócio muito grande. Então é isso, tá? Eu tô com muita saudade de vocês. Tristão. Mas eu espero que vocês estejam bem e que vocês vão fazer a tarefa aí e não vão ter dúvida de mão. Mas se tiver, pode me chamar que eu ajudo. Sussa? Bora lá então, ó.
Ainda pensando na interpretação do mol, tudo que eu falei anteriormente eu brinquei no final, mas é verdade, tá? Em relação à reflexão do mol, veja, peguei aí o ácido fosfórico, H3PO4. Tenho ele aqui, gracinha. Se eu fosse pensar aqui na quantidade de átomos que eu tenho 3 de hidrogênio dentro de uma molécula. Dentro de uma molécula, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, tenho 1 de fósforo, penduradinho tá escondido, o penduradinho do fósforo. O penduradinho aqui é 4, então eu tenho 4 oxigênios, pensando em uma molécula, beleza? Se eu fosse pensar no total de átomos que eu tenho dentro dessa molécula, tenho 3, com 1, 4, com mais 4, 8, beleza? Então, bora lá, ó. 1 mol de moléculas seria 6, 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Legal. Se eu pensasse na quantidade de átomos, seria 8 vezes 6, 10 a 23. Tá. Então, se eu pensasse na quantidade de átomos que eu tenho dentro disso aqui, pensando que eu estou pegando 1 mol de moléculas, eu teria 8 vezes 6, 10 a 23. Beleza? Você resolve a conta, você acha o total de átomos. Se eu pensasse só nos átomos de hidrogênio, como eu tenho 3 no penduradinho, e eu sei que a quantidade de moléculas é 6, 10 a 23, então você vai fazer 3 vezes 6, 10 a 23. Você acha aí a quantidade de átomos de hidrogênio. Quanto seria de fósforo? No penduradinho eu tenho 1, você vai multiplicar o 1 pela quantidade de moléculas. Pensando no oxigênio, se eu tenho 4 oxigênios e eu tenho 6, 10 a 23 moléculas, você multiplica aí pela quantidade de moléculas. Aqui você multiplica pelo total, tá? Que seria a soma desses caras. Se eu somasse todo mundo, daria 8 átomos. Beleza? Sem segredo. Então, 1 mol de moléculas fala para mim que eu tenho 6, 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Se eu tenho essa quantidade de moléculas aqui, se eu quiser saber em função de átomos, é só multiplicar aí pelo 6, 10 a 23. Beleza? Agora, se eu faço para você assim, ó, tenho 1 mol de moléculas, né? Quantos mols de hidrogênio eu tenho? Tenho 3 mols de hidrogênio. Quantos mols de fósforo eu tenho? Tenho 1 mol de fósforo. Quantos mols de oxigênio eu tenho? Tenho 4 mols. Basicamente é isso. Tem a tarefinha, tentem fazer ela para mim. Eu vou fazer um vídeo de resolução e a gente vai conversando aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Pode me chamar. E é isso. Na live da semana que vem a gente conversa mais. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia, que o mol é um número extremamente grande, que a gente usa na química porque a gente está tratando de coisas extremamente pequenas para a gente poder juntar coisas extremamente grandes com coisas extremamente pequenas para a gente poder ter um número relativamente plausível e fisicamente possível a gente entender, tá? É basicamente essa a ideia. Tenta pegar aqui o mol, essa analogia com a dúzia, com a centena, com a dezena, é um nome mesmo. A dúzia representa uma quantidade de número, que é 12. Quem vai representar isso pensando no mol vai ser a constante de Avogadro, que é o 6, 10 a 23. Basicamente é isso, tá, galera? Não assusta não, vai ter algumas continhas, mas a gente vai fazendo com calma. É isso. Até a próxima aí. Se cuida.